aqui presente e dizer inicialmente da minha satisfação de voltar a esta casa mais uma vez. Esta casa que fui durante muitos anos, aliás, eu comecei a militar na OAB antes da formatura, porque na luta contra a ditadura a gente já estava nos bancos da universidade e participando de eventos, e antes mesmo de me formar, eu participei da primeira eleição, uma histórica eleição em que havia uma parte da advocacia que já discutia a OAB sob uma perspectiva de uma entidade comprometida com o Estado Democrático de Direito, comprometida com os direitos humanos, e que naquela época era representada pela candidatura do colega Antônio Carlos, que na época eu não era colega, eu ainda era estudante. E dizer, presidente, que eu tive a oportunidade nesses últimos dias, abstraindo toda a minha posição partidária, que sempre foi pública, explícita e aberta, inclusive quando fui conselheiro desta casa e quando fui vice-presidente desta casa, sem nunca me deixar contaminar pela minha posição político-partidária e ideológica das minhas obrigações como conselheiro e como vice-presidente. E até porque eu sempre insisto que a ordem, ela é necessariamente plural. Não é possível uma entidade de classe, ainda mais com as responsabilidades constitucionais que tem a OAB, esquecer essa pluralidade. Uma chapa de OAB, uma direção de OAB, ela não tem a menor possibilidade dela ser construída, dela ser formada com um pensamento único. E eu digo com muita satisfação que ao tempo que fui conselheiro ao lado de vários grandes advogados aqui do estado do Ceará, de posições as mais diversas possíveis do ponto de vista do aspecto ideológico. E quando conselheiro, enfrentando debates muito duros na sociedade, numa época em que os mais jovens não sabem do ponto de vista histórico, mas não vivenciaram, a época, por exemplo, em que a tortura policial nesse estado do Ceará era praticamente institucionalizada, e depois da redemocratização, não era na época da ditadura. Quando nós elaboramos aqui um dos mais alentados documentos sobre esta questão de ter que, por exemplo, ir à delegacia proteger advogados que tiveram delegados colocando um 38 na boca da advogada, e me refiro à companheira Maria de Lourdes, posso dizer o nome dela, porque ela faz questão de sempre contar isso, porque de fato era algo que a gente enfrentava, meu caro Valdir Xavier. E quando nós elaboramos aquele dossiê, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que na época era presidida pelo conselheiro João Alfredo de Teles Melo, nosso companheiro João Alfredo, que depois foi ser deputado e hoje é vereador aqui de Fortaleza. E elaboramos um documento, o dossiê da tortura no estado do Ceará. Quando nós pensávamos que no Conselho da OAB nós íamos ter resistência para aprovar aquele relatório, nós fomos gratamente surpreendidos pela aprovação por unanimidade. E os conselheiros tidos como mais conservadores, e até por conta da longevidade, da idade, cito aqui o grande Wagner Barreira, o velho, em que foi o discurso mais duro de apoio ao nosso relatório. Foi quando se discutiu que alguns conselheiros achavam que não devíamos mandar para muito canto aquele dossiê, e quando ele pediu a palavra, nós pensávamos que ele ia fortalecer essa posição. Ele fez o inverso. Um dossiê desse tem que ir para todo mundo, tem que ir para o Papa, tem que ir para a ONU, tem que ir para todo canto, para denunciar esse Estado autoritário, essa violência policial no nosso Estado. Estou querendo fazer o rápido resgate da história, presidente, para mostrar claramente uma coisa. Não nos move, particularmente a mim, que poderia alguém pensar que me move pelo fato de eu ser filiado a um partido político, ser parlamentar de um partido político, mas eu não sou parlamentar, eu estou parlamentar, o que eu sou mesmo é advogado, por isso eu estou aqui. Estou chegando agora do aeroporto, eu estou vindo de Brasília porque fui para o ato ontem, tem um ato de manhã no Palácio do Planalto, e depois teve um ato na UNB, do qual participou o ex-presidente da OAB, testemunham de momentos históricos nesse país, que estava na linha de frente do pedido de impeachment do ex-presidente Collor e que agora está na linha de frente contra o impeachment da presidenta Dilma, sob o entendimento que hoje é praticamente, eu não digo unânime, porque não tem como ter unanimidade, mas os juristas mais respeitados desse país e também do exterior que já estão se manifestando, colocam que
Não há outro nome para se colocar um impeachment sem uma definição de um crime de responsabilidade que não seja o nome de golpe. É essa a questão que ontem no Palácio do Planalto, estávamos lá, um grupo, eu não sei, não sei quantos advogados, quantos professores, juristas, mas estava lotado aquele hall no térreo lá do Palácio do Planalto, com falas de advogados extremamente respeitados na sociedade brasileira, né? Com o ex-juiz federal, que hoje é governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, que fez um brilhante resgate da história deste país, né? E que nós, no momento de muita indignação, não apenas do ponto de vista do farpeamento das garantias constitucionais de A, B ou C, mas das garantias do cidadão brasileiro. E se colocava muito que se hoje um juiz se dá o direito de rasgar a Constituição para atingir uma presidenta da República, você imagine como é que fica o cidadão comum. Se hoje um juiz se dá o direito de grampar telefone de escritório de advocacia, isso é, na verdade, uma abertura para a barbárie, para o estado de exceção. É isso que quero dizer. Concluo dizendo que eu mesmo, e aqui eu quero me penitenciar, inclusive com os jovens advogados, eu mesmo, que sou um militante da OAB, da advocacia, dos direitos humanos, desde quando disse, antes de ser advogado, eu mesmo era um desconhecedor do equívoco, para usar as palavras ontem do Lavané, de 1964 da nossa OAB. E quero resgatar que a história não perdoa quem fraqueja. Porque, de fato, quem é aqui que sabe quem era o nome do presidente da OAB em 1964? Ninguém. Quem sabe quem era o nome da OAB em 1964? A OAB, em 1964, apoiou o golpe militar. E foi vítima dele depois? Depois se reencontrou com a história, como dizia ontem o Lavané, porque houve uma manifestação na UNB e eu próprio puxei lá uma palavra de ordem, uma palavra de ordem, né? Tem que ser de ordem, uma palavra de ordem, né? Resgatando esse momento trágico da nossa história, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, e o Lavané, quando foi falar, né, deu uma bela explicação histórica, inclusive dizendo, de fato, a OAB em 1994 apoiou sim o golpe militar. E depois, com o AI-5, se recompôs, se reencontrou com a sua história e se reposicionou e saiu do equívoco que tinha cometido. E ele complementava. Não, porque até a ordem foi muito importante para o resgate da democracia. E ele complementou ao final. E eu espero, estou lutando bravamente para que agora, depois dessa posição da ordem, agora em 2016, que ela o mais rapidamente se reencontre com a história e se reposicione e abandone esse equívoco cometido de apoiar um golpe que não vem mais pela ponta do fuzil. Muita gente se chateia quando a gente fala golpe, porque não é porque é impeachment, mas é porque a história está registrando. Não há mais golpes ao estilo antigo. Não há mais golpe com a ponta do fuzil. O golpe agora é de outra ordem. É midiático, judicial. Foi assim em Honduras, foi assim no Paraguai. E nós não vamos permitir que seja no Brasil. Então, presidente, queria colocar essa posição dos nossos colegas, dizer que, de fato, com muita tranquilidade, eu acho que, como a ordem é plural, obviamente tem posições políticas de toda ordem, inclusive político partidário, é legítimo, né? Um advogado que questiona, ou um advogado que estranha que um outro advogado tenha militância político-partidária e seja dirigente da ordem, é porque talvez está um pouco confuso do que representa a política e do que representa a ordem dos advogados do Brasil. Então, nesse sentido, eu queria trazer aqui a nossa palavra também, né, para que, de fato, com os ânimos mais serenados, me parece que de ontem da noite, as coisas variam de minuto a minuto, né? Mas me parece, e vejam o estado fascista que nós estamos criando. A mídia, parte da mídia, após a decisão ontem do ministro Teori Zavascki, estimulando, estrumando
né, fascistas para ir para frente da casa do juiz, do ministro do Supremo Tribunal para agredi-lo. O filho dele. O filho dele. Então o que está em jogo não é uma disputa mera, é uma disputa política ideológica grave e que está alimentando setores fascistas da sociedade perigosamente, porque até mesmo a liderança de oposição, que é ruim. Se fossem para casa do Gilmar, o que diriam? O que diriam? E o que é ruim para a democracia, porque fora da política não há salvação. E na hora que você tem manifestações públicas da oposição, em que a própria liderança da oposição é enxotada, isso sinaliza para nós um sinal vermelho grave, perigoso, de fato, de derrocada da democracia. Criar um monstro.